Minha amiga e meu amigo, eu vou procurar fazer com que esse seja o último vídeo que eu fale sobre a nota publicada pelo presidente Bolsonaro à nação brasileira. Muitos me perguntam por que eu fiz em um dos meus vídeos, eu fiz uma defesa tão enfática do presidente, chegando ao ponto de me emocionar e emocionar as pessoas que viram e ouviram esse vídeo. E chegando também ao ponto de mudar a percepção de alguns que achavam que Bolsonaro tinha traído o seu ideal, que tinha se rendido, que tinha, como se diz, se acovardado, dado um passo atrás. Eu consegui, com esse meu vídeo, esclarecer para as pessoas o que verdadeiramente estava ocorrendo diante dessa movimentação do presidente. E por que que eu fiz uma defesa tão enfática quando eu vi os amigos dele, os aliados dele, os seguidores, os criticando por essa decisão? Porque, guardado as devidas proporções, eu vivi uma situação assim. Eu vi uma situação parecida, em que eu tomei uma decisão pensando em defender a minha categoria, a Polícia Militar, e os segmentos do quais da população o qual eu tinha o compromisso de defender. E por essa decisão não ter sido compreendida, eu fui massacrado, fui execrado. Me botaram para sangrar em praça pública. Deixa eu contar uma história para você que ainda não sabe. Eu nasci de uma família muito pobre. Negro, está aqui, inegável. De uma família de 6 irmãos, mãe doméstica, pai separado. Pai era feirante, mas era separado. Nascido e criado na periferia de Vitória, num bairro chamado Vitória, capital do Espírito Santo. Em um bairro chamado no Bairro da Penha, o qual eu tenho orgulho de ter nascido lá e devo muito a minhas técnicas de sobrevivência, o que eu passei naquela comunidade, que é uma comunidade pobre e marcada pela violência. Eu consegui sobreviver a tudo isso. Entrei na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo em 1986, portanto, há 36 anos, soldado. E ao entrar na Polícia Militar, eu vi que ali dentro da Polícia Militar tinha muitas injustiças. Muitas injustiças. Do superior contra o subordinado. E um dia eu falei para minha mãe, num bate-papo com a minha mãe, eu falei que ia mudar aquilo. Eu era novo, era um garoto, eu tinha 19 para 20 anos de idade. Eu virei para ela e falei, mãe, é tanta injustiça. Ela perguntou como era, eu falei, mãe, é muita injustiça lá dentro. Tem pessoas que usam do argumento da disciplina e da hierarquia para promover a boçalidade. Aí, meu irmão, eu botei aquilo na cabeça, mudar a história da Polícia Militar. Mudar a história da Polícia Militar. E assim eu vim. Eu sempre fui envolvido com movimentos de classe, movimentos sociais. Eu comecei a observar essas coisas e ser um crítico ferrenho daquilo que eu não aprovava. E fui ganhando notoriedade dentro da Polícia Militar. Você, para ter uma ideia, todos os movimentos reivindicatórios, melhores condições de salário e trabalho dentro da Polícia Militar, no qual tinha o objetivo de beneficiar não só a Polícia Militar, como também o Bombeiro Militar, eu fui o principal líder, um dos líderes, porém o principal, com exceção da manifestação que houve em 2017. Ponto. A minha vida sempre foi defendendo essa rapaziada, que é guerreira, mas não valorizada. E sempre foi assim. Em 2002 eu fui lançado. Na verdade, eu não quis, eu fui lançado pelos amigos da Polícia Militar e muitos amigos da população civil me lançaram a deputado estadual. Meu nome foi lançado a deputado estadual, eu ganhei as eleições com 20.093 votos
E isso significava em 2002. Essa votação era uma votação surpreendente para o nosso eleitorado e para a época. Ganhei a eleição num domingo. Numa terça-feira, eu fiz uma reunião, teve uma reunião com todos os deputados eleitos e reeleitos, já para discutir a composição da presidência da Assembleia, a mesa diretora. E eu estava ali perdido entre aqueles 30 deputados eleitos e reeleitos. E eu via que ele discutia muito sobre composição de mesa diretora. Eu achava que deputado estadual já era poder por demais. Achava que ali estava bom. Mas os deputados estavam ali brigando quem ia compor as comissões permanentes, né? E todos voltados para a mesa diretora. Então eu virei para um funcionário da Assembleia que estava ali secretariando a reunião. Eu perguntei a ele: fulano, o que significa mesa diretora? Ele virou para mim de uma forma bem direta e falou: Cabo, a questão é a seguinte, a Assembleia do Espírito Santo tem 30 deputados, não tem? Eu falei: 30 deputados. Na verdade, quem dá as cartas são os membros da mesa diretora, em especial os 3 que ficam lá em cima. O presidente, vice-presidente e primeiro secretário. Eu falei: vem cá, e os outros 27? Aí ele virou para mim e falou: os 27 fica como se fosse o baixo clero, lá embaixo, sem poder, de pires na mão, dependendo do que vai fazer os 3 lá em cima. Eu falei: tá bom. Quer dizer que ser deputado por ser deputado não é força o suficiente. Ele falou: não. Tem representatividade, tem força, mas a força mesmo está na mesa diretora. Aí, meu amigo, eu falei: pô, se o poder está na mesa diretora, então eu vou fazer parte dessa mesa diretora. Comecei a trabalhar o meu nome para presidente da Assembleia. E aquilo foi um espanto, porque era um deputado de primeira viagem, de primeiro mandato, que já chegou lançando o seu nome para presidente da Assembleia. Para muitos foi um choque, mas eu lancei o nome. E quando me perguntavam, eu falava: não, eu estou com meu nome para deputado, tem outros 6 deputados estaduais me apoiando. Ah, mas quem são esses 6? Eu falei: eu não posso falar porque eles não autorizaram que eu mencionasse o nome deles. Aí passaram a me dar valor. Na discussão da composição da mesa diretora, passaram a me dar valor porque eles entendiam que eu tinha o apoio de 6 outros deputados. E essa discussão foi se arrastando de outubro até janeiro, 3 meses. Por quê? A eleição seria depois da posse, que seria em janeiro. E foi uma discussão árdua. Discute daqui, discute de lá, articula daqui, articula de lá. O grupo que era apoiado pelo presidente, o grupo que era apoiado pelo governador da época, tinha 10 deputados. O nosso grupo tinha 20 deputados. Porém, tinha 5 candidatos dentro do grupo de 20 querendo ser presidente. E todo mundo acreditando dentro do grupo que eu tinha verdadeiramente 6 nomes, 6 deputados que me apoiavam. Quer saber a verdade? Era apenas eu não tinha ninguém comigo. Não tinha ninguém. Eu usei dessa mentira sadia para fortalecer o meu nome e o meu capital. Tanto é que na composição da mesa, na reta final da composição da mesa, eles me colocaram como primeiro secretário da mesa diretora, que é um cargo extremamente importante, porque o primeiro secretário é o que faz a pauta, que faz a pauta de trabalho, que bota os projetos em votação. O presidente ele é importante, mas ele só faz a parte política, presidir. O trabalho administrativo, a pauta, quem faz era o deputado presidente, era o deputado primeiro secretário. Pois bem, a nossa chapa foi para a eleição, ganhou a eleição. E eu fiquei como primeiro suplente, como primeiro secretário. Muitos poderes para articular em prol da população, em especial da minha categoria. Porém, o grupo dos 20 que perderam
E tinha o governador da época, eu não vou aqui mencionar o nome, até por uma questão de ética. Esse governador ele começou a articular com a imprensa, começou a articular com o Ministério Público, começou a articular com o Poder Judiciário e começou a colocar esse nosso grupo como se nós fôssemos uma horda, como se fôssemos, como se estivéssemos ali para promover o mal. Ele tinha tudo na mão, ele tinha imprensa, tinha Ministério Público e acabou trazendo para o seu lado a sociedade, naturalmente. Meu amigo, meu irmão, nós apanhamos. Nós tomamos um cacete terrível, terrível, terrível. E a tropa, a polícia militar, eu fiz tudo pensando na polícia militar. Como primeiro secretário, eu podia ajudar a polícia militar e muito. Não só a população civil como todo, mas aquela que foi a parte mais importante da minha eleição, que foi a polícia militar. Diante dos bombardeios da imprensa, diante da perseguição do Ministério Público, diante do deixar-se levar por parte da população, a minha categoria, por não entender as regras do jogo, acabou me abandonando. Eu senti na pele aquilo ali. O abandono foi total. Eu saí de herói para vilão da noite para o dia. E eles não entenderam. E por outro lado, eu não tinha como falar e explicar para todos os meus amigos em todo o Espírito Santo, porque naquela época não existia essa ferramenta importante que existe hoje, que é as redes sociais, que são as redes sociais. O que a imprensa falasse, ainda que fosse inverdade, que fosse mentiras, caía nos ouvidos da população e da categoria como verdade absoluta. Meu amigo, minha amiga, foi os piores dias que eu vivi da minha vida. O telefone não tocava, ninguém me procurava, ninguém me dava ouvido. A própria categoria me tratava como se eu fosse um leproso. E eu não tinha como me defender. Não tinha. Os ataques eram ferrenhos. O que eles fazem com o Bolsonaro hoje, de perseguir, mentir, achincalhar, tentar jogar a população contra, foi feito comigo. Claro, guardada as devidas proporções. E eu não tinha como me defender. Por muitas vezes, por não ter como me defender, eu pedia desculpas àqueles que me cobravam uma explicação, até pedia desculpas por um crime que eu não cometi, só para silenciar os ataques. Olha o ponto que eu cheguei. E chorar, meu amigo, eu chorei muitas vezes, sozinho, de madrugada, dentro do meu quarto. Uma vez eu, diante de tantos bombardeios, porque foram 3 meses de bombardeio cerrado, sem cessar. Um dia eu estava muito triste, não conseguia dormir. Eu levantei e fui para a sala da minha casa. Luz apagada, eu na sala chorando. E a minha filha, de apenas 7 aninhos na época, não sei por que razão ela levantou, acho que foi Deus que despertou ela naquele horário. Ela foi para a sala, acendeu a luz e me viu chorando. Ela perguntou por que eu estava chorando. Eu falei, nada não. Falei que eu estou sem sono, eu não estou bem, eu estou meio triste. Ela falou, pai, fica triste não. Eu sei porque o senhor está chorando. O senhor está chorando porque estão falando mal do senhor no jornal, né? Eu falei, mas isso passa, filho. Isso aí é coisa da vida. Eu querendo bancar o forte com ela. Mas eu não conseguia convencer nem a minha filhinha de 7 anos. E ela me confortando naquele momento, passava a mão na minha cabeça, falava palavras edificantes na linguagem dela, porque ela era uma menina de apenas 7 anos de idade, e ela que passava a me receber em casa todo dia que eu chegava. Ela sabia que eu não estava bem, ia lá, me recebia, fazia palhaçada para me sorrir. Então, meus amigos, o bombardeio foi tão grande que dos meus 20 mil votos, a minha votação caiu de uma forma fenomenal e eu não consegui ser reeleito.
Foi pau em cima de pau. E olha que eu trabalhei. Como deputado eu trabalhei. Entendeu? Como eu trabalhei e muito, muito. Existem muitos projetos, meu como deputado, que beneficia a população capixaba do Espírito Santo até hoje. Eu posso até exemplificar aqui. Corpo de Bombeiros de Vila Velha, no município de Vila Velha, que não existia, foi um projeto meu que levou. A transformação do prédio da Vale em Jardim América, que hoje é proposta, que hoje se funciona como CRE, é proposta minha. Né? Plano de cargo, salário da Polícia Militar e Bombeiro Militar, proposta minha. Gratificação por arma apreendida, proposta minha. Manutenção da escala especial, serviço extra, proposta minha. Lei de incentivo à cultura que não existia a nível de Estado, proposta minha. Programa Nosso Crédito, que é a linha de crédito financiada pelo Banestas e pelo Banco de Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo, que tem como objetivo amparar os pequenos empreendedores, propostas minhas. Transcol Social, que é a redução da passagem no sistema de transporte urbano da Grande Vitória, aos domingos, proposta minha, entre tantas outras. Digo também aqui, quase que passe branco, a transformação no Colégio Vasco Fernandes Coutinho, em Vila Velha. Através de um projeto meu, foi transformado numa escola técnica para atender jovens carentes. Proposta minha. Olha que essa eu estou lembrando assim, sem escrever. Foram muitas, tantas. Mas a perseguição foi tamanha. A categoria, a Polícia Militar, me abandonou, mas me abandonou feio. Você acha que eu os culpo por isso? Não, não os culpo. Não os culpo. Eles não conheciam a regra da polícia e por nós não termos naquela altura a imprensa digital, essa que nós temos, as redes sociais, a gente não tinha o direito ao contraditório, de explicar os bombardeios. Só sei dizer que foi terrível, terrível. Não ganhei reeleição, paguei um alto preço, no final era tanta apurração, que sinceramente foi, ao mesmo tempo que foi o momento mais feliz de minha vida, foi o mais triste. Então é justamente por essa razão, por viver esse momento, por viver esse abandono, por ser vítima de mentiras, que eu me solidarizei com o presidente ao ponto de chorar em defendê-lo nas minhas redes sociais. Chorei e não era jogo de cena, era emoção. Emoção de ver que o camarada envelheceu 10 anos, 10 não, o Bolsonaro envelheceu 15 anos em 3 anos, o cara tá acabado depois com a eleição. E eu vi gente aí apedrejando, atacando. E outra coisa, cara, outra coisa. No início eu falei que meu objetivo era fazer da polícia militar, do bombeiro, uma categoria mais forte, mais respeitada, como categoria e como instituição. E fiz. Na minha época a polícia era mais respeitada. Porque o meu mandato foi voltado para a população civil, de uma certa forma, mas também de uma forma especial, num cantinho ali do coração, reservado para a família militar, porque esses camaradas da Polícia Militar, eles me deram tudo. Foi eles que me lançaram deputado estadual. Vocês, para terem uma ideia, eu ganhei uma eleição de deputado estadual. Ganhei uma eleição, parece brincadeira. Ganhei a eleição de deputado estadual, essa que eu estou falando para vocês, sem nem um puto no bolso. Ao ponto de ser processado, porque o juiz entendeu que era impossível alguém fazer uma campanha sem gastar dinheiro. Eu não tinha problema com dinheiro, eu não precisava de dinheiro para fazer minha campanha. Quando eu viajava para o interior, eu me alimentava nos EPMs ou nas casas dos policiais. Os policiais militares brigavam por mim. Um queria me levar para dormir ou comer na casa dele, o outro, entendeu? Para me alimentar. E era aquela briga, era uma briga carinhosa. Eu sempre tive carinho aonde eu chegava no estado do Espírito Santo, antes desses acontecimentos terríveis, esse bombardeio, eu era carregado no colo, porque os camaradas sabiam que ali o Nego Elcio era fiel, era leal, era amigo, vestia a farda mesmo, entendeu? E estava ali para mudar a coisa.
E o sistema me mirou, o sistema quis me minar, o sistema quis me derrubar, porque para o sistema é melhor uma polícia enfraquecida como categoria andando de cabeça baixas. Tanto é que nessas manifestações do dia 7 de setembro, o governador Renato Casagrande escalou todos os policiais do serviço, todos os policiais ativos em serviço só para as manifestações. Se fosse na minha época, eu duvido, repito, eu duvido que Casagrande fazia o que ele fez. Eu duvido que ele faria o que fez. Então a minha presença, ela incomodava. Porque, e outra coisa, eu não me vendi. Entrei pobre, saí pobre. Processo, me jogaram um monte nas costas. Entrei pobre, saí pobre. E o nome, o meu bom nome, eu sempre preservei. Aliás, quando eu ganhei a eleição, me chamaram num canto, pessoas que eu não vou falar, de dentro da política, e pediram para que eu trocasse de nome. Eu falei, vem cá, mas qual o nome que você sugere? Não, você pode ser, meu nome é Elson de Oliveira Batista. Não, você pode ser Elson de Oliveira ou Elson Batista. Eu virei para ele e falei, não, porra nenhuma. O meu nome vai ser deputado estadual Cabo Elson. E manda fazer plaquinha urgente que eu preciso botar na porta do meu gabinete. E assim foi. Se vocês chegassem na porta do meu gabinete, vocês iam ver lá, deputado Cabo Elson e 2 brasão pregados na porta, um da PM e um do bombeiro, porque era a categoria que me levou àquela condição. De lá para cá, outros deputados foram eleitos para ocupar aquela vaguinha que eu deixei, que me tiraram, melhor dizendo. Mas, com toda a modéstia, desculpa se eu estou faltando com a humildade, nem de longe fizeram aquilo que eu fiz. Nem de longe fizeram aquilo que eu fiz. No nosso mandato, o policial andava de cabeça erguida. Hoje está aí, ó, com crise de liderança, sofre uma crise de liderança, governo massacra, não valoriza, o comando não valoriza a tropa, ele pensa está voltado tão somente no seu cargo de comandante, as suas gratificações, promoções pessoais, a tropa está minguando. Mas a culpa é da tropa? Não, ela não sabia. Ela não tinha essa visão política. Ela não tinha, nós não tínhamos as redes sociais para interagir como a gente tem hoje. Então, o bombardeio foi infernal, diabólico. Diabólico. Eu sofro até hoje. O meu mandato acabou em 2007. Eu sofro até hoje as consequências das perseguições que eu sofri durante os 4 anos em que fui deputado estadual. É por essa razão que eu tenho insistido de brigar. Às vezes vocês que não conhecem a minha história, pensam bem assim, pô, mas esse camarada é louco, esse cara é doido, esse cara fala, não tem medo de ser preso, o Supremo Tribunal tá aí prendendo... Eu tô cagando pro Supremo Tribunal Federal, eu tô cagando para Alexandre de Moraes. Todo mal que essa gente poderia me fazer, já fizeram. Há outra coincidência. Outra coincidência. A Rede Globo, ela é quem massacra o Alexandre de Moraes, o nosso presidente Jair Bolsonaro. Aqui no Espírito Santo, quem me perseguiu durante 4 anos, sem cessar, 4 anos sem cessar, foi uma emissora decadente, falida, que em breve vai fechar, filiada da Rede Globo. Então essas coisas vêm à minha cabeça. Vêm à minha cabeça. Pois bem, senhoras e senhores, essa é uma parte da minha história. Hoje, nesse período, eu estava na Polícia Militar, brigando lá na Polícia Militar pela categoria, e como deputado eu briguei muito, 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 e fiz muito, desculpa se eu estou faltando com modéstia, fiz muito, fui um dos deputados mais ativos da minha legislatura, talvez é isso que incomodou o sistema. Hoje eu continuo como cabo da reserva da Polícia Militar, e policial civil investigador em atividade, ou seja, eu pertenço às 2 polícias, a Polícia Militar e a Polícia Civil. E é por ela, é pela população como um todo, mas é pela família policial que eu brigo também, porque eu sei que eles querem falar e não pode, e eu estou aqui para falar, sabendo que a minha fala tem consequências, mas
O camarada que chegou onde chegou, que veio de onde veio, que passou o que passou, como eu passei, chegar onde chegou, onde eu cheguei, e sofreu o que sofreu, como eu sofri, no alto dos seus quase 55 anos de idade, que é a minha idade, não cabe se acovardar, não cabe chorar, não cabe se curvar diante da tirania. Se eu não me curvei lá atrás, não vai ser agora que eu vou me curvar. Vou sim, mesmo correndo risco de perder a vida ou até mesmo a liberdade, vou continuar brigando pela população, e hoje a minha arma é o poder de falar, são as redes sociais. Vou continuar brigando para ajudar a população, falando que ela quer falar e não tem oportunidade, e defendendo a família policial da qual faço parte. Hoje eu pertenço às duas polícias e para mim é um privilégio porque eu estou legitimado em falar das duas, em defender as duas, em representar as duas. Poucos têm esse know-how de ter sido deputado, de ser militar, ser policial civil e ter, graças a Deus, a facilidade da comunicação proporcionada por Deus. Então, a luta continua para a população civil, para a população do meu estado, do Espírito Santo, a população brasileira e a família policial a qual eu pertenço, Polícia Militar do Estado do Espírito Santo e a Polícia Civil. Conte comigo. Vou continuar dentro das minhas limitações, brigando, honrando, fazendo bonito. Por quê? Há um ditado que diz: aquele que se cala diante de uma injustiça colabora com ela com a sua omissão. Como tem outro ditado que diz, esse é de autoria do reverendo Martin Luther King: o que mais me incomoda não é o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons. Minha amiga, meu amigo, posso ser tudo, mas omisso, covarde, jamais. A luta continua. Minha amiga e meu amigo, curta, comente e compartilhe esse vídeo ao máximo e se inscrevam no meu canal no YouTube, Cabo Elson.